Nós não vivemos isso? Agora, a questão é em Deus. Quem que você é em Deus? O que Deus representa para você? Nós estamos aqui, vamos encerrar hoje o tema da obediência, e o próximo será santidade ao Senhor. Nós estamos falando sobre obediência e desobediência. Você conseguiu assimilar alguma coisa? Você conseguiu entender alguma coisa? Você conseguiu praticar alguma coisa? Isso precisa ficar bem definido, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não foi criada para ficar em um museu. Se fazer dela simplesmente uma ilustração fictícia, ou um quadro, não. A palavra de Deus é o poder de Deus para a sua igreja. Então, esse sentimento de importância para Deus, você precisa considerar isso. Porque você é uma idealização de Deus. Não foram seus pais, seus avós que geraram você. A nossa mente, exatamente por esse texto, ela foi afetada gravemente. E nos empobreceu por demais no quesito quem é Deus, o que a palavra de Deus representa. Então eu gostaria que você ficasse muito atento a isso. Levanta suas mãos, comece a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua existência, por Deus ser com você, por Deus te amar, por Deus ter pensamento de paz ao seu respeito, por Deus desejar enviar seu Espírito Santo e habitar dentro de você, para o significado que você tem em Deus. Você não está contando dias na terra, simplesmente se chova, se faça sol. Não, se você tem uma profissão boa, não é isso. Não é essa a visão de Deus. A visão de Deus sobre a sua vida é uma visão única, um amor eterno. Ele deseja te levar de volta para Ele. O Senhor Jesus veio para remover o dano, para tirar a acusação, o peso sobre nossos ombros, para ter misericórdia sobre as nossas vidas, nos restaurar, nos levar de volta para Ele. É isto que o teu Espírito precisa absorver do Espírito Santo de Deus. Não é somente viver 50, 60, 70, 80, olhar para aquilo que nós granjeamos ou não e dizer, bem-aventurados somos. Não, descansa, regala-te minha alma, porque tem tudo em depósito. Não, é algo maior, é algo mais profundo, é algo celestial, é algo divino, porque mais uma ceia, mais um cálice, mais um pão, você vai comer, mas não está simplesmente nesses utensílios, está naquele que projetou a sua existência na terra para um propósito, para um desígnio, para uma ideia de Deus. Diga para o seu irmão, você é uma ideia de Deus. Uma ideia. No dia que nós entendermos que somos uma ideia de Deus, um projeto de Deus, irmão, nós não vamos ficar correndo atrás de like, ou aperte o sininho aí. Mas ouça, o título já está aí. Quero agradecer a Darlene por ter nos ajudado. Repita comigo, a cegueira espiritual gera ciladas para a desobediência à palavra de Deus. O único e o maior propósito do diabo na vida da igreja, dos cristãos, é gerar a confusão com relação à palavra de Deus. Não existe outro propósito. Jesus foi vítima dessa situação, lá em Lucas capítulo 4, verso 4. Mas é exatamente o que nós precisamos entender. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus veio para morrer, sacrificou-se a sua vida sem pecado, nós morremos com Ele e também ressuscitamos com Ele, isso precisa ter mudança nas nossas vidas. Se não vira uma teoria
muito grande. E nós sabemos se estamos de cós salteados. Mas o que está intrínseco nisso, nós muitas vezes não desfrutamos, não vivemos na essência. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não pode se sentir feliz, ou triste, ou alegre, por estar empregado ou desempregado, se encontrou uma pessoa para você se aliançar ou não encontrou, se você é bem sucedido ou não. O que nós precisamos entender, que tem um alimento espiritual para nossas vidas, e esse alimento é a palavra de Deus. Satanás estava fazendo uma grande proposta para o Senhor Jesus, grande, extraordinária. Talvez quantos de nós aqui não aceitaríamos, quantos de nós aqui não concordaríamos com as grandes riquezas, ser dono do mundo, governar o mundo. Mas Jesus disse: não, eu me alimento da palavra, eu alimento de Deus. Aqueles que não se alimentarem de Deus, irmãos, não vão aguentar a pressão dessa vida. Aqueles que se alimentarem do alimento do diabo, não vai suportar. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Gênesis capítulo 1, 26, 28. É o alimento de Deus. Nós muitas vezes, aqueles que não se alimentarem de Deus, irmãos, não vão aguentar os pregadores. E muitas vezes nós avaliamos os pregadores. Aquele que tem uma voz mansinha é um bom pregador. Aquele que de repente fala contra o pecado, esse aí é brabo, esse aí é rude, esse aí é mau. Não faça isso não. Não avalie o pregador pela pregação, pela pessoa dele não. Avalia ele pela palavra de Deus. Avalia ele pela palavra, se ele está pregando a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente, olha, esse aí eu não gosto. Mas o que você não gosta, às vezes está pregando a palavra. Ah, esse aí eu amo, eu sou apaixonado. Mas às vezes esse não está pregando a palavra de Deus. Não é pelo que eu gosto ou que você gosta. É se ele está sendo verdadeiro e genuíno com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos nos importar. Amém? Eu vou ler aqui, se vocês podem acompanhar. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Permaneça com as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Hoje vai ser mais a questão do pequeno estudo, tá bom? A semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja. Ouça, queridos, esse primeiro texto está falando, passou-se primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia, Deus, esse é o sexto dia, Deus diz: façamos o homem. Uma das coisas que eu gostaria que vocês observassem bem, sempre a fala de Deus. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Você tem ouvido Deus falar? Às vezes nós perdemos a grande oportunidade de ouvir Deus falar conosco. E muitos de nós não acreditamos que Deus fale mais. Por que será? É por isso que eu quero chamar a sua atenção. Se a Bíblia está dizendo que Deus diz, é porque Deus fala. Deus fala, irmãos. Deus fala, igreja. Nós precisamos estar sensível à voz de Deus.
Nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus. Imagine uma pessoa falando o tempo todo com você e você nunca ouve, nunca senta, nunca dá atenção. Ela vai parar de falar. Ela não vai ter interesse de falar. Mas quando desperta em nós o desejo de ouvir, dar atenção, elas vão falar. Elas também vão nos dar atenção. E com Deus não é diferente. Então veja bem, Deus criou o homem não simplesmente como criou os animais. Deus criou os animais segundo a sua espécie. Mas o homem, Deus criou segundo a sua espécie. A sua imagem, conforme a sua semelhança. No momento que Deus havia feito coisas extraordinárias, que Ele mesmo disse, é bom. Mas quando chega no homem, Ele não faz como fez os animais. Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha para dentro de você agora. Pensa sobre isso. Você não vem do além. Um acidente aconteceu, você surgiu. Nessa terra só tem você, igual você, só tem você. Não tem outro. E aqueles que vivem 60, 70, 80, 90. Ontem eu vi uma senhora que está com 103 anos de idade. Esses 103 anos de idade, Deus esteve com ela, está com ela. Você já parou para pensar nisso? Se Deus criou alguém para jogar as traças, não, já criei, agora se vira. Não, não. Deus ama o ser humano. Deus ama a sua criação. Deus não abre mão disso. É esse valor que nós precisamos observar aqui. E muitas vezes é o que nós não damos, é o que nós não sentimos, é como nós não praticamos. Aí sabe o que parece? Está tudo uma bagunça, está tudo errado, está tudo esquisito. Não está tudo errado. Uma coisa é as pessoas viverem erradas, outra coisa é Deus ser errado. Então Deus está no princípio da criação do mundo. No sexto dia Ele pensa, vamos criar o homem. Eu pergunto para vocês, diante de todas as grandezas que Deus criou, Ele precisaria de criar você? Fala sério. Ele não poderia estar satisfeito com tudo que Ele fez? Agora, o que fez Deus soberano criar você? Me criar. Ele poderia viver sem nós. Aliás, Ele pode viver sem nós. Nós é que não podemos viver sem Ele. Alguns pontos importantes do próprio texto. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Todo lugar que você vai, o que quer que você faça, tem uma imagem de Deus aí em você. Eu era mais jovem, meu rostinho mais lindinho, mais bonitinho. Agora eu envelheci. Não importa a idade que você tem. Deus está com você aí. Porque se Ele te criou a sua imagem conforme a sua semelhança, não tem como Ele sair de você mais. Porque foi Ele que pensou sobre isso. É a Bíblia que diz que nós somos criação de Deus. E Deus os abençoou. Então vai observando o que Deus faz, o que Deus pensa, como Deus age com o homem. Deus não teria necessidade de ter nenhuma obrigação com os homens. Deus poderia deixar o homem à margem e nem estaríamos aqui falando sobre isso.
Mas quando Ele projeta eu, projeta você, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. E o verso 28 diz: abençoou e lhes disse, Deus falando de novo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Irmãos, olha o que Deus pensou a nosso respeito. Olha que coisa extraordinária. Olha tudo que Deus deu para o homem. Que Deus decidiu dar, dominar, multiplicar. Isso tudo está acontecendo, irmãos. Nós somos fruto dessa promessa. Nós somos fruto desse propósito. Se Deus autorizasse o homem a multiplicar, não tinha multiplicação. Se Deus autorizasse o homem a governar, dominar, não teríamos liderança, não teríamos governo. Isso tudo acontece porque é uma ideia de Deus. Diante da ideia de Deus, a tendência é Deus levar a cabo o seu propósito. Mas ouça, a cegueira espiritual é um dos efeitos mais danosos que afeta diretamente os nossos corações. Guarda essas duas palavras: cegueira espiritual e cilada. Porque o que eu estou fundamentando vocês? Na ideia de Deus. A ideia de Deus é o sim, a ideia de Deus é o não. A ideia de Deus é o avança e a ideia de Deus recua. A ideia de Deus é levanta e a ideia de Deus senta. A ideia de Deus é dorme, a ideia de Deus desperta. Essa é a ideia de Deus. E Deus está traçando a sua ideia para quem não deveria existir. Tem coisas que Deus já te deu, tem coisas que Deus está te dando, que não é você que merece. Não é porque você é bom, é porque está no curso do projeto de Deus para a tua existência. Isso gera, irmãos, danos, porque nós ficamos arrogantes, ficamos soberbos, ficamos orgulhosos, e Deus, eu tenho tudo. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 8, o Senhor fala a respeito da igreja de Laodiceia 3. Eu disse: você é cega, você é nu, mas eu te aconselho que compre colírio para que volte a enxergar. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que tudo está em nosso torno, em torno das nossas vontades, em torno das nossas decisões. Mas ouça, este fato é consequência. Eu vou entrar mais de uma maneira mais objetiva. Capítulo 2, verso 7. Então, esse primeiro texto, você viu a ideia de Deus com o homem, com você e comigo. Deus nos idealiza, Deus nos projeta, Deus nos libera para crescer, para multiplicar, para florescer de coisas extraordinárias. Nós passamos pela mente de Deus. É extraordinário isso, irmão. É extraordinário isso. A cor do cabelo que você tem, os olhos que você tem. Deus formou tudo isso em você. E às vezes você está falando: nossa, mas esse nariz está horrível. Olha a minha cabeça, como é feia. Nós não conseguimos enxergar Deus nas nossas próprias vidas. Estamos insatisfeitos conosco. Insatisfeito conosco, insatisfeito com o nosso Criador. No verso 17 diz, capítulo 2, em sequência de Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E aí, o que você pensa a esse respeito? Eu poderia estar aqui diante de várias múmias, estátuas, barros, sem nenhuma manifestação, sem nenhuma expressão, se Deus não fizesse isso com você, se Deus não fizesse isso comigo.
Simplesmente. Então esse projeto de existência, esse projeto de respirar, esse projeto de mover-se, é de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, no capítulo 6, Deus idealiza. No capítulo 2, Deus cria. E Ele deixa registrado como você foi criado, eu. Irmãos, você tem convicção que você é pó? Que você é barro? Ou tem alguém, alguma coisa que fala diferente disso para você e para mim? Que convicção é essa diferente que nós temos da palavra? E Deus cria o homem do pó da terra. Pó, terra mesmo. E sopra em nós o seu fôlego de vida. Sopra nas nossas vidas. Essa vida que está em mim e em você foi dada por Deus. E ele diz mais, verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, pôs ali um homem que tinha. Aqui você já vê Deus cumprindo o quê? O propósito para que criou o homem. Lá no capítulo 1 diz que Deus ainda não havia mandado chuva sobre a terra e não tinha ninguém para cuidar do jardim. Em quem que ele pensa para cuidar do jardim? O homem que ele criou. Todo homem tem um jardim para cuidar. Todo ser humano tem uma missão sobre essa terra, para fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Sabe quando é que eu e você verdadeiramente viveremos a essência da alegria, da paz e do gozo? Só quando nós fizermos aquilo que Deus nos criou para fazer. Agora, ouça, o diabo nunca vai querer que você faça, porque ele nunca vai desejar a alegria plena no seu coração. Alegria plena, a satisfação plena é só quando eu e você cumpramos o propósito para a nossa existência aqui na terra. Só para isso. Eu e você só fomos criados para fazer a vontade de Deus. O verso 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que você come, você não come porque o seu dinheiro compra, você come porque foi Deus que criou para você comer. O teu sustento quem dá é Deus. Deus cria, Deus sustenta, Deus mantém com a vida. Agora Deus cria no jardim várias árvores, que tem duas árvores específicas: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quem aqui tinha observado essas duas árvores? Muitas vezes a gente generaliza. Deus criou várias outras árvores, mas uma ele deu o nome árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Guarde isso. Guarde o que eu mostrei para você no capítulo 1, estou mostrando no capítulo 2. Exatamente para você entender qual que era o projeto de Deus com esse primeiro homem, primeira mulher aqui na Bíblia. E não é diferente de mim e de você. No capítulo 9, Deus diz, Deus cria esse jardim, cria essa árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para o quê? Para lavrar, para cultivar. Deus criou, pergunta para o seu irmão, Deus criou você para quê? Você sabe?
Você sabe? Deus te criou só para você fazer a vontade dos seus pais? Deus te criou só para você fazer a vontade dos seus patrões? Para que realmente que Deus te criou? Você procura se interessar, você precisa se interessar por isso. Tem um livro aqui do John Maxwell, John Bevere, Uma Vida com Propósito. Rick, tá cheio de internacional aqui. Rick Warren. Uma vida com propósito. Se você não descobriu o propósito de Deus na sua vida, leia esse livro. Você vai entender muitas coisas. Então Deus pensa, cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus cuida. Eu quero que vocês peguem o desejo de Deus, a ideia de Deus. O que Deus está pensando em si e projeta no homem? O que Deus deseja em si e projeta em mim e projeta em você? Você não tem interesse. Deus projeta algo dele em você. Deus projeta algo dele em mim. Deus projeta. Então Deus pega o homem e coloca no jardim que ele criou para ele. O jardim era de Deus. O jardim não era do homem. O jardim era de Deus. Quanta honra, irmãos, fazer a obra de Deus. Quanta honra estar diante da igreja do Senhor. Muitos não conseguem discernir isso. Muitos não conseguem. Às vezes Deus te planta no lugar, Deus te dá uma herança, Deus te dá uma condição para você cuidar da sua obra, da sua igreja, do seu povo, e você negligencia algo que Deus criou para ele. Às vezes você fica sentado na plateia como espectador e não se levanta para fazer aquilo que Deus criou e colocou você para fazer. Ele quer que você faça, é você, porque você só existe porque Ele quer que seja você. Ah, mas tem várias pessoas que vivem como você. Se você existe, é para você fazer. É para mim e você fazermos, porque era dele. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: toda árvore comerás livremente. Repita comigo esse versículo. Toda árvore, e ordenou o Senhor, toda árvore comerás livremente. Que coisa maravilhosa, né? Essas coisas são bacanas, não é? Ah, vai, faz. Não, vai que é sua. Não, fica à vontade. Faz o que der das venetas. Faz o que dá das ventas. É bom esse negócio, né? Essa sensação de autonomia, de poder, de grandeza é extraordinária. Vai, come tudo que você quiser. Já viu quando você está com o Didi no bolso? Meu Deus, quanto poder, quanta autoridade, quanta valentia. A mulher chega e fala assim: bem, estava pensando, pode comprar, amor. Os meninos chegam: papai, meu brinquedo é agora, filhão. Aí você fala assim: nossa, minha mulher mais tarde vai ter. Os meninos, você fala: amanhã ele vai ter que lavar meu carro. É poder, é autoridade, isso é maravilhoso. O Senhor não mandou a gente dominar? Dominamos. O sim de Deus, o vai de Deus, o avança de Deus, isso é ótimo. Já viu aquelas mensagens assim, põe você lá no alto, esse é o pregador, esse é o cara. Aí profetiza assim, você recebo. Vai pegando aí. Deus vai, eu criei para vocês mesmo, come tudo. Dessa, pode. Já viu os meninos que você fala assim, pode. Aí daqui a pouco ele volta e você fala, não, aí chora. Oh meu Deus, a mesma boca que disse pode,
Não pode falar, não pode. Que trem é esse? Irmão, nós somos assim, nós envelhecemos assim. Só não pode, não vai. Tá tudo jóia. Né, pastorinho? Ó. Ele diz: ordenou o Senhor. Quem nos criou pode dar ordem em nós. Pode dar ordem em você, pode dar ordem em mim. Ele não dá ordem para as coisas boas? Para a gente avançar? Então nós temos que entender que a mesma boca tem autoridade sobre as nossas vidas. Aí ele diz no verso 17: mas, está aí na sua Bíblia escrita aí no verso 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela, pode não. Fala para o seu irmão, pode não. Fala para ele assim, nem tudo você pode. Tem coisas que Deus vai deixar você fazer. Tem coisas que é não. E é não mesmo. Exatamente. Só que nós queremos só o sim. Você acha que as pessoas que ouvem sim, 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 sim do marido, sim da esposa, sim do filho, presta? Vai nessa não, hein? Quando seu marido estiver falando sim, amor, sim, meu bem, sim, você fala assim, está repreendido, demônio. Você nunca ouve o não, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, não, repreende também. Sai, demônio do não. Sai, demônio do não. Cadê o Denis? Aí? Ei, irmãos, você está vendo aqui o que eu estou mostrando para vocês, é o que Deus está falando, é Deus. É Deus falando. Eu quero que vocês ouçam a voz de Deus, não minha. Porque o sim, irmão, é fantástico. Nossa, dá uma moral tremenda. Chega para dois filhos e fala assim para um e não para o outro, para você ver o bicho pegando lá. Já começa a briga dentro de casa, irmão. Porque ele pode e eu não. Vai explicar isso, irmão. E faz isso mesmo para você ver o problema, a rachadura que você vai ter dentro de casa. Os meninos crescendo tudo com raiva um do outro. Fazendo beijo um para o outro. Se bobear até mata, irmão. E depois que cresce, ainda tem mágoa. Esse miserável, quando a gente era pequeno, o papai dava tudo para ele. E dentro da igreja. Por quê? Porque tudo ele podia. E eu não podia nada. Aquela raiz de amargura, aquela mágoa, aquele ressentimento. Se eu pedir para vir aqui na frente, a igreja toda vem. Vai começar por mim. Já estou aqui mesmo. É sério, irmãos. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. E o diabo vê tudo isso, sabia? Ele sabe. Quando você fala assim para você, você fica alegre. Glória. Ele vai assim, você gostou, né? Estou de olho nesse desejo seu. Irmãos, isso é muito sério. Presta bem atenção. Comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque o que me chama a atenção, irmãos, que Deus conversa, aqui você vai ver o tempo todo Deus conversando com o homem. E Deus disse, comerás, crescerás, multiplicarás. Na hora que ele disse não, ele disse por quê. Ei, uma hora você pega a Bíblia só para você ler os porquês. Você vai ver que quanto você vai aprender. E o Senhor disse, porque quando comer, você vai morrer. Então significa que se todas as árvores que Deus fez para o meu sustento, para o meu alimento, eu como dela, eu não morro. Sim ou não? Porque eu estou obedecendo.
Agora, se eu comer da árvore do conhecimento do bom e do mal, do bem e do mal, vai acontecer o que comigo? Quem foi que me criou? Quem foi que me deu fôlego de vida? Quem é que está falando comigo? Se Ele está falando sobre vida, eu vou viver. Se Ele está falando sobre morte, eu vou morrer. É por isso, irmãos, que nós temos que estar muito atentos a isso aqui. Não é gostar ou não do que Deus fala. É a minha segurança, é a minha garantia, é a sua segurança, é a sua garantia. Se você quer ouvir sempre sim, 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 é isso que te satisfaz, é isso que te dá alegria, então isso aqui vai contrariar você. Você não vai querer lê-la. É por isso que muitas pessoas não estão interessadas. Porque elas sabem que estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Elas não querem ser confrontadas. Então, não leiam a Bíblia. Não leiam a Bíblia. Porque a Bíblia vai me contrariar. A Bíblia vai me contrariar. Eu não gosto de ser contrariado. Não me contraria. Cuidado com isso, hein? As pessoas que não gostam de ser contrariado, elas não gostam de ouvir verdades. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Está por cima da carne seca, está deitando e rolando. Mas no dia que é contrariado, um demônio entra. Cadê o sorriso? Cadê a alegria? Cadê o gozo? Cadê as ações de graças? Cadê o reteté de Jeová? Ah não, estou triste. Ah, eu quero morrer. Porque eu estou no centro. Eu quero ser o centro das atenções. Não fala não para mim que eu odeio. Eu abomino. Porque eu sou. Eu sou a razão. Eu sou o motivo. Eu sou. Você não é nada. Eu não sou nada. Nós somos pó. É isso que nós somos. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo de Deus? E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que somente em Deus as suas necessidades todas serão supridas, porque elas vão procurar nos relacionamentos, elas vão procurar na vida profissional e não vão encontrar, porque só Deus pode suprir tudo que você precisa. Tudo que eu preciso só encontramos em Deus. Só. Por quê, pastor? Porque nós somos criado conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, não busque satisfação, não busque realizações nas coisas, se prepare para viver uma vida de frustração, de perdas, de danos terríveis. Porque o meu ego precisa ser alimentado. O meu eu precisa de viver intensamente a satisfação deste mundo. Se me contrariar, eu abandono, eu deixo, eu não sirvo mais. Não é assim. Não é assim, porque Deus está formando em nós o seu caráter para algo eterno nas nossas vidas. Porque tudo aqui é passageiro. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para Adão. Ele não pediu, ele não mandou recado. Ele deu uma ordem. Não. Oxalá, irmãos, que eu sempre ouça a ordem de Deus. Será o lugar mais seguro para a minha existência, quando eu tiver a ordem de Deus na minha vida. Deseje pela ordem de Deus, deseje pela fala de Deus, deseje desesperadamente pela orientação de Deus, será o lugar mais seguro. E você vai ver que isso vai incomodar o diabo. Tudo isso aqui
que Deus está fazendo na criação do homem, na instrução do homem, o diabo está de olho. Escuta, irmãos, o diabo está de olho no que você está fazendo ou deixando de fazer o que Deus mandou. Ele está de olho. E no que Deus está mandando você fazer e você está fazendo, Ele quer que você desista. No que Deus está mandando você fazer e você não está fazendo, Ele está por trás disso aí. Mostro na Bíblia para você. Essa fala aqui de Deus, de que toda árvore do conhecimento, que toda árvore poderás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida não pode, aliás, da árvore do conhecimento do bem e do mal podeis comer. Ele está vendo tudo. Não se engane, o diabo sabe quem você é. Ele sabe o que você faz todos os dias. E ele ouve o que Deus manda você fazer. Você não vê a presença do diabo aqui. As coisas estão acontecendo de Deus com o homem, do projeto de Deus com o homem. Capítulo 3. Capítulo 3. Você vai ver a descrição de tudo que acontece no capítulo 1, no capítulo 2 que eu falei para você. E aqui daqui a pouco eu encerro. Aqui a gente fecha. É aqui que você precisa se sintonizar, se localizar. E aqui eu gostaria que nós nos colocássemos no lugar de Adão e de Eva. Porque quando você viu lá no capítulo 16, verso 16, verso 17, que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer o quê? Ia acontecer o quê? Ia acontecer o quê? E o que aconteceu? Morreram. Não era para eles terem morrido. Muitas coisas, irmãos, minha e sua aqui na terra e para o céu, está condicionado à obediência a Deus. Se eles tivessem concordado com Deus, eles não morreriam. Você e eu, nós não morreríamos. Eles não foram criados para morrerem. Não pense que o diabo está feliz com você servindo a Deus, com você desejando honrar a Deus. O capítulo 3, coloca aí que eu quero ler na tela esse. Por um momento vocês pensam no capítulo 1, no capítulo 2, com relação a tudo que eu falei. E tudo faz sentido. Deus pensa em você, Deus cria o seu jardim, Deus cria todas as áreas, diz, essa pode, fica à vontade, mas dessa não pode. Depois você faz um teste com seu filho em casa, uma criança, pega um saco de balinha, põe só umas assim, bem longe, e dá um saco para ele. Ele vai largar o saco e vai lá naquela lá que não pode. Sabe por quê? É porque não pode. O não pode que é o problema. Talvez você está aqui. Você era solteira. Você desejou se aliançar com alguém. Sua mãe disse, seu pai disse, não quero que você se case. E talvez você casou. E você colheu o problema disso. Porque você contrariou, não quis ser contrariada pelos seus pais. Muitas pessoas, por não ser contrariada, não desejar ser contrariada por Deus, desobedece. E as consequências vêm sobre a vida dessas pessoas. 3:1, por favor. Deva, como é que está meu tempo? Acabou? Acabou? Então acabou. Acabou. Fique em pé, por favor, igreja. Ué, se eu não perguntasse, eu ia deixar eu... Ah, tá bom. Depois a gente volta nisso aqui. Isso é de suma importância, irmãos. Não é muito falar que nós seremos ouvidos. Chega em casa e lê o capítulo 3, porque vocês estão fundamentados no 1 e no 2.
Você não pode, no sentido de desprezo ou de costume, tomar mais um cálice, comer mais um pão de qualquer jeito. Você não pode. Você não pode fazer isso. Eu não posso. Porque se não há em nós o desejo ardente de obedecermos a Deus, isso aqui não vai adiantar nada para você nem para mim. Vai ser só mais um memorial de religiosidade. Se eu tomar o cálice, se eu comer o pão e não desejar obedecer a Deus, não resolve. Porque muitas vezes, irmãos, nós, líderes, queremos o oba-oba dentro das igrejas. Eu não quero isso. Eu quero ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus não veio para resolver os nossos problemas. Jesus veio para nos transformar e levar de volta para Deus. É isso que você precisa entender. Saia daqui decidido. A partir de hoje, a minha vida vai ter um novo rumo. As pessoas fazem grandes promessas para na virada dos anos, projetando 2024 como projetor. Alguns realizou, outros não. Mas o que nós precisamos projetar é uma vida de obediência a Deus. E custe o que custar. Aceite quem quiser aceitar. Isso é que precisa nós terminarmos o ano agradando a Deus e desagradando todos aqueles que não querem agradar a Deus. Porque isso é muito sério. Na conclusão, você vai ver Eva culpando Adão, Adão culpando serpente, e todo mundo sendo amaldiçoado. As pessoas querem desobedecer, deixa elas desobedecerem. Deixa elas. Mas decida você a obedecer ao Senhor. Quando nós pensamos, por que eu estou falando isso? Quando nós pensamos em ceia, o que nós precisamos entender? Que a ceia é uma recordação do sacrifício de Jesus. Nós não podemos ficar pisando no sacrifício de Jesus. Nós não podemos ficar chutando o sacrifício de Jesus. Porque custou sangue. A própria Bíblia diz, ordena os líderes, os pastores a cuidar da sua igreja, porque custaram preço de sangue. É esse valor que você precisa dar a você mesmo. Não é questão de Deus não te valorizar, ou as pessoas não te... Você precisa se valorizar. Você é um cristão? Sou cristão? Sim. A minha identidade é Cristo. E não negocio com as coisas deste mundo. Por quê? Porque houve um sacrifício. Alguém pagou um preço pela minha vida. Esse é o propósito da ceia. Então, uma recordação de um sacrifício vivo. De alguém que não tinha culpa. Pagou pela minha culpa. A minha culpa foi cravada na cruz. E o símbolo daquele sangue derramado é o símbolo desse cálice que nós tomamos. Isso é espiritual, igreja. Isso é espiritual. Não é simplesmente um cálice, algo que é fabricado, algo que é assado. Você fala assim, não, é o que está no espiritual, é que move no teu espírito. Ele não move na sua carne, ele reflete na sua carne. Mas o sacrifício de Jesus move no seu espírito. Porque foi espiritual o que ele fez. Comer do pão, tomar do cálice, é se alimentar espiritualmente do Senhor Jesus. João capítulo 6 diz, se não comerdes do meu corpo, não beberdes do meu sangue, não terás vida em si mesmo. Não tem vida em si. Eu sempre aconselho as pessoas, traga suas famílias para a ceia, traga seus filhos, não faça compromisso, vem para a ceia, é por causa disso. Porque é espiritual. E muitas coisas contribuem para tirar você do que é espiritual. Para você ter assédio da carne, desejo da carne, decisões da carne. Então a carne, ela manipula você para que o espírito não entra. Porque ele se resiste um ao outro. Enquanto ela estiver no controle, ela domina você. Mas quando chega o espírito, ele diz, ixi, tem coisas que ele não vai aceitar mais.
tem coisa que ele não vai aceitar mais, não vai concordar mais. Então ela resiste o Espírito, e o Espírito tenta entrar, o Espírito deseja entrar, trazer para você uma revelação do sacrifício de Jesus, a necessidade de você tomar o cálice, comer o pão. E ela diz, ele entendeu, agora eu não posso mais intervir, até que você entenda, até que você compreenda o que Jesus fez por nós. Ao participarmos da ceia, devemos nos lembrar da morte de cruz do Filho de Deus. A ceia é um momento de comunhão com o corpo de Cristo, que sou eu e você como igreja. Se você está aqui nessa manhã, por algum motivo, você houve uma situação, um desentendimento com alguém, não tome a ceia sem ir lá, cumprimentar essa pessoa e dizer, meu irmão, olha, eu quero te perdoar, eu quero te pedir perdão, porque é o momento de comunhão da igreja, é a comunhão dos irmãos, da família de Cristo. Nós não podemos estar aqui na ceia, tomando a ceia, comendo da ceia, entristecido com alguém, amargurado com alguém, irado com alguém, fazendo vista grossa para isso. Não, é um momento de comunhão, é um momento de nós nos confraternizarmos pelo sacrifício único. Não foi nenhum pastor que morreu pela igreja, foi o Senhor Jesus. E por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, enquanto as pessoas podem vir à frente, que foram convidadas.